Tá, vai, agora se eu joga, eu vou conseguir. Não, 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 não. Não, 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 desce, 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 isso, desce, desce de novo. Desce, 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 desce. Deixa esse jogo muito difícil. Não, 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 ai. De novo, de novo, de novo, de novo. Vai, Harry Potter, vai, Harry Potter. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Não, 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 não cai, não cai, não cai. Pra baixo, pra baixo. Diminui a velocidade, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai. Pega o bicho, pega o bicho, pega o bicho. Pega, 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 pega. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não pode colocar. Vai, 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 vai. Vai, vai, você consegue, você consegue, você consegue. Vai, 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 vai. Vai, vai, cara, esse bichinho é muito rápido, esse bichinho é muito... Ai, gente, tô batendo muito nessas pedras. Gente, olha pra mim nessa velocidade. Volta aqui, 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 volta. Vai, 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 vai. Toma, toma. Peguei.